Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Jorge Andrade, bem-vindos a mais um vídeo desse canal aqui, Pode Discos. E hoje eu tô com um participante aqui especial, que eles são Alves, né, que se apresenta aí pro pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia, todo mundo que está aí acompanhando a gente. É um prazer estar aqui. Eu sou o Gleidson, um convidado pelo Jorge aí para a gente falar de um tema que para mim é muito especial. O assunto é esse, né? Muito especial para nós dois, né? Que seria o assunto sobre Michael Jackson, um disco específico, né? Seria o Dangerous. The way she came into the place, I knew I'd been in there. There was something different about this. E então, Gledson, fala um pouco da sua opinião. Aí, ó, isso aí. Se eu fizesse esse disco em LP, eu falo o seguinte: shut up, take my money, né? É aquele meme dos Simpsons, porque esse disco em LP duplo é som de consumo, né? Mas aí não. Mas quando você acha na mercadoria, você acha com uma facada, e quando você acha barato, a pessoa tá com o disco arranhado, o disco com pulo, o disco chiado, aí não fica chato. E até tava olhando, o meu não é a versão gatefold, né? Tem uma versão gatefold também dele. Aí vai todo o meu rim fora, né? Basicamente isso. Você botar a Picture Disc, né? Que os caras vendem pra um negócio que é o preço do meu pulmão no mercado negro, né? Aí tem que trabalhar pro mercado negro para conseguir, só se for, né? E então, Gleison, fala aí a sua relação com o Michael, como você conheceu, e também de como você teve acesso ao Dangerous também na época. Então, Jorge, como é que foi, né? Eu sou nascido bem na época do Thriller. Eu nasci em 83. O Thriller nasci em janeiro, então ele tinha acabado de ser lançado. Ele foi lançado ali final de 82. E quando eu era pequeno, eu escutava, meus pais ouviam muita música, rádio e tudo mais, e eu ouvia Michael Jackson sem saber o que era, né? Mas com o passar do tempo a gente vai aos poucos associando. Então ali, eu lembro que quando saiu o lançamento do clipe do Black or White, que teve estreia nacional no Fantástico, eu ali com 6 para 7 anos assistindo e fiquei vidrado, né? Falei assim, nossa, que é isso? Aquela transformação, várias pessoas, e ele vira uma pantera e sai quebrando tudo, e aquilo me chamou muita atenção. E aos pouquinhos tocava uma coisa e outra, e os meus pais, meus avós falavam, isso aqui é aquele rapaz lá do clipe, né? E eu falei assim, putz, eu quero esse disco, eu quero isso. E acabou sendo, quando eu completei 7 anos, acabou sendo minha primeira fita cassete, que você com certeza não tem contato com esse tipo de coisa. Mas eu sei o que é. Então, foi minha primeira fita cassete, foi o Dangerous, quando saiu, ali meu aniversário de 9 anos, em 1992. Eu ganhei a fita cassete do Dangerous e ali foi paixão, a primeira audição, e a partir disso eu comecei a procurar. Naquela época a gente não tinha tanto acesso assim a conteúdos como se tem hoje, então aos pouquinhos ia escutando uma coisa aqui, outra ali, quando tocava no rádio. Meu pai tinha alguns LPs que tinham algumas músicas do Michael, principalmente Billie Jean, que foi uma música que estourou. Então tinha muitas coletâneas que saíam na época com a música, e foi assim que eu comecei, né? Foi, como eu digo, foi meu disco de entrada na coleção do Michael. Então, Gleison, quando eu conheci o Michael foi lá pros... Eu acredito que deve ter por uns 9 para 10 anos de idade, eu acho, lá para 2018, eu acho, acredito eu, assim, por aí. Porque, assim, eu lembro muito, assim, porque é bem recorrente esse nome. Eu sempre lembrei do nome do Michael, assim, né? Porque, né, é aquele artista tão icônico que você acaba lembrando os nomes, tipo os Beatles, por exemplo, sabe? Ou o próprio Queen mesmo, por exemplo. Então, assim, foi o primeiro artista realmente que eu me apaixonei de cara, que eu quis acompanhar e que eu quis, ouvir todos os discos, ouvir todas as músicas e tal. Realmente foi o primeiro que eu acompanhei mesmo, foi o pontapé mesmo, da música, né, que eu digo. E
Aí, né, eu lembro de ter visto um DVD horroroso, que é esse aqui, né, que é o The Best of Michael The Jackson Best Live. Que é aquele DVD pirata original, né, aquele bootleg da Koala, né, que a qualidade, né, parece que é de um VHS, parece que passaram de um VHS para o DVD, a qualidade do vídeo. Aí, do mais que eles trocaram a ordem do show do Japão, né, que é da Tony Bad, que foi o primeiro show da Tony Bad. Yokohama. Aí eles trocaram a ordem, tipo, o One Besides Sun começa, aí os caras tocaram pro Beat It. Sei lá, qual que é a outra que vem depois? Eu acho que é Displace Hotel, né? Que começa depois, se eu não me engano. Eu acho que eles fazem uma mistura ali que vira uma bagunça, aí não tem uma sequência lógica. Os caras botam umas músicas, assim, uma ordem tão aleatória, assim, só Chicobari que fecha o show mesmo, aí que eles, provavelmente, a ordem combinou mesmo com o show. Tanto que teve uma outra... Agora eu não lembro agora. Acho que foi a Gema, eu acho que lançou esse mesmo DVD, só que com a ordem certa. E era uma qualidade um pouco melhor, mas também, né? Você tem esse show no YouTube aí em HD e provavelmente com qualidade bem melhor, né? Então... Sim, é um show onde ele só tocou praticamente Bad, porque ele ainda não tinha ensaiado as outras músicas, né? Verdade, era o comecinho ainda. Assim, mas era o que pelo menos eu me lembro, assim, né? Aí depois, né, os clipes que eu me lembro de ter visto era de Thriller, óbvio, né? Bad, né? E inclusivamente, principalmente Black or White, né? Que já me apaixonou de cara muito pelo Michael ter essa coisa que ele parece que ele tem essa coisa quase um super-herói, sabe? Essa coisa de toda, tipo, o cara vira lobisomem, o cara vira robô, né? No Walker, vira pantera, vira... Sabe? Qualquer tipo de coisa, sabe? Tipo assim... Que até por isso que às vezes eu acho multifacetado, né? Um multifacetado, verdade. Por isso que até acho que o pessoal fala que o Michael forjou a morte, porque ele é o cara que fazia tantas coisas, tipo, mudava de cara, mudava de cor, então o cara poderia ser até capaz de, né, fingir que morreu, né? Eu acredito que... Sabe quantos por cento que eu acredito nisso? É um 5%. A minha parte seria um 5%, 10% por aí. Eu acredito que ele estaria vivo. Mas é um assunto, assim, que acho que deveria ser até puxado pra frente depois. Assim... aí depois eu fui ouvindo e tal, e né, mesmo o pai não gostando, obviamente, óbvio, questão de acusações e tal, mas eu ouvia dane-se, porque era uma coisa que me fazia bem mesmo, mas que eu, obviamente, fui zoado, obviamente, para a escola, para os colegas de escola por causa disso, sim, mas eu não parava, porque obviamente era uma coisa que me fazia bem, obviamente, e era só gente chata pra caramba que reclama dos gostos, tipo assim, sabe o famoso? Faça com os outros o que você não gostaria de fazer com você. Esse negócio de ser zoado é engraçado, né? Porque hoje, como eu falei, eu sou de 83, hoje eu tô com 41. Mas como eu gosto do Michael desde a infância, então eu também fui muito zoado no colégio. Porque, principalmente na época de acusações, né? E aí o pessoal fala que né, o Gleidson gosta do Michael, né? Comedor de criancinha, então ele quer ser abusado, aquela história, né? Então teve várias zoações. Aí hoje, numa fase mais adulta, o pessoal com outra consciência, já meio que vira uma referência. Qualquer coisa que tem do Michael, Gleidson, o pessoal me manda vídeo, manda áudio, ou toca Michael Jackson numa festinha, todo mundo já olha pra mim, e aí, faz o passinho e tal. Então, as coisas invertem com o passar do tempo, né? É engraçado essa relação que o pessoal tem. Mas depois aí, né, com o tempo, tipo assim, isso durou Mas aí, né, veio aulas online, que aí acabou meio com isso. Tipo assim, parece que o pessoal esqueceu um pouco, sabe? Além do mais, claro, além da questão de pele, do vitiligo, né, que fala que não, ele é um cara racista, que ele mudou de cor e tal. Ou, sei lá, a questão do próprio... Essa questão de acusações, tipo, você é fã do cara, né, e tal. Que aí, mas depois o pessoal esqueceu, então aí, pelo menos, até hoje tá bem isso, então ninguém, até hoje, ninguém me zoou, ninguém, sei lá, faz uns 3 anos, pode dizer assim, né, 3 anos mais ou menos, 4, né, contanto com 2021, né, mas aí 2021, online a maioria das vezes, né, quase toda, né, na verdade. Mas assim, voltando pro assunto, assim... Aí eu pedi pro meu pai comprar esse box aqui, né? Que era o que vem com os 5 discos, né? Que seria os... que só não veio o History, né? Infelizmente, mas vinha com os discos principais, né? Off the Wall, Thriller, Bad, Dangerous e Invincible, né? E
Exatamente, o primeiro que eu botei pra colocar justamente pelo Bad, porque era um disco que eu ainda gosto de paixão, amo esse disco. Então, assim, o Dangerous eu ouvi até um pouco menos. Aí depois, só depois que eu vou escutar mais e tal. Então, essa foi uma relação assim, foi tanto que eu tentava inventar os passos, mas às vezes não dava, né, obviamente. Quem Então, nunca? assim, que nunca, né, é verdade. Walk eu posso até conseguir fazer, mas slide walk eu não consigo fazer, não. Slide walk é punk o negócio. Sei lá, entre outros aí, né, que aí é... Nem vou falar Thriller, porque Thriller é uma coreografia tão fácil de fazer entre crianças e idosos e tal. Então, assim, tem idosos, então, assim, aí, né, não tem tanto problema assim, não, obviamente. Mas, assim, né, foi um dos artistas que eu ouvi, foi um artista muito importante na minha vida, você pode dizer isso, né? E vou falar um pouco da ficha técnica do disco aqui, né? Ele é o 8º álbum de estúdio do Michael, né? Sim, o 8º álbum, porque, né, o pessoal esquece que o Michael, antes de Off the Wall, ou seja, antes dele entrar na Epic Records, ele tinha gravado 4 discos, né, na Motown, que seria o Got to Be There, o Ben, Music and Me e o Forever Michael. Só que o pessoal acaba, né, deixando essa parte um pouco de lado e foca, tipo, Off the Wall é o primeiro disco da carreira solo, só que não. O primeiro da carreira solo, daí é a fase adulta, né? E eles esquecem, na verdade, assim, teria um 5º álbum na Motown que ninguém conta, mas ele é considerado também como uma coletânea, que é o Farewell My Summer Love. Que foi aí, mas aí foi na época, era de 84 o disco, que era na época que a Motown, como ela tinha os direitos, né, das músicas que o Michael ele gravava, mas não lançava, aí ela lançou, né, muito por isso. Até na época do Jackson 5, ela lançou 2 discos, né, que já era uma época que eles não estavam, por mais que eles usavam, ela tinha fotos atuais deles naquela época, mas tanto que, por exemplo, tinha um que se chamava Boogie, que é uma referência clara a Blame It on the Boogie, né, que nem tá no catálogo da Motown, mas provavelmente só para chamar atenção pelo sucesso que a música estava fazendo nos anos 70, em 78, 79, aí, vamos botar essa aí, né, Dance, né? E o nome do disco, assim, né, e é o primeiro disco, né, sem a produção do saudoso agora, né, um recém-falecido Quincy Jones, né, que produziu a trilogia exatamente de ouro, que é o Off the Wall, né, o Thriller, né, e o Bad, né, que é a trilogia do sucesso, digamos assim, a trilogia, né, do Monte Olimpo, né, do Michael, né. Depois de 12 anos trabalhando juntos, né, porque inclusive a parceria começou lá na gravação do filme The Wiz, né, foi onde eles se conheceram, foi o primeiro trabalho juntos, e daí veio a trilogia de ouro, como você acabou de dizer, e aí o Michael Jackson resolveu dar uma atualizada no som para poder soar mais com a cara dos anos 90. E além do mais que ele poderia, né, trabalhar mais sozinho, além com alguns produtores, né, que entre eles teve o Ted Riley, né, que, né, já começou aí, né, a produzir, né, o Peabo Trell também, ele começou também a produzir, né, já trabalhava com o Michael já há pouco tempo, e também com o Bruce Wadin, que era um engenheiro que já trabalhava também com ele, inclusive também já há pouco tempo, ou seja, 2 veteranos e um novato, né, mal comparado a isso. Mais ou menos essa ideia. E aí, né, e inicialmente o disco era para ser uma coletânea, né, que o Michael iria lançar 2 coletâneas, né, e a segunda coletânea, a segunda parte, você pode dizer assim, que ia se chamar Decade, ou Decade, né, dependendo como você fala, né, contaria com as músicas do álbum Triumph, né, e a trilogia, né, Off the Wall, Thriller e Bad, e mais umas 4 músicas inéditas, que entre elas Black or White, Kill the World, If It Doesn't Matter, que depois se tornaria Who Is It, e curiosamente uma cover de Strawberry Fields Forever, dos Beatles, né, que você já tinha feito Come Together lá para a época do filme Walker, aí ele fez, né, iria fazer Strawberry Fields, né, ainda mais que era uma época que ele já estava com o catálogo dos Beatles, né, então, das músicas da Lennon McCartney, então obviamente ele poderia gravar, né, obviamente, claro, né. Mas assim,
com o tempo, assim, quando eles perceberam que tanto o Michael e o Bill Trump perceberam, pô, né, tinha tantas ideias de criar várias músicas que eles pensaram, cara, não vamos lançar uma coletânea não, vamos fazer realmente um disco completo, com várias músicas mesmo, inéditas, só um disco de inéditas. E tanto que o disco, essa coletânea seria lançada em 90, foi adiada para 91, né, o disco, né? É aí que realmente eles começaram a trabalhar, né, nesse novo projeto do Michael, onde ele estava sem o Quincy Jones. E foi um disco que tornou o quinto mais vendido de todos os tempos, né, nos Estados Unidos, superando o Nevermind do Nirvana, que já estava fazendo um estouro ali danado. Pra você ver o tamanho do Michael naquele momento. O quanto o nome Michael Jackson chamava a atenção do público, né? Era uma época em que ele era unanimidade entre todo e qualquer fã de música. Então, ele só perde, na verdade, na discografia dele, né? Ele só perde pra Thriller e Bad. Tem a coisa lá do Bad que tem isso. Mas assim, Bad não é verdade. A questão é que acho que nem o próprio Michael ia conseguir superar nele que ele fez no Thriller. Não dá pra você fazer 5 Thrillers. Thriller é insuperável, né? Thriller foi tipo assim, foi aquele momento certo, na hora certa, e não precisava de uma continuação. Enquanto um monte de banda e artista tentou fazer uma continuação, né, você pode dizer isso, né? Dos discos que fez sucesso, tipo, vou repetir a fórmula para tentar fazer mais sucesso, né? Porque quando você vai gravar um disco que vendeu milhões, aí você pensa, pô, então, né, vou tentar ir na onda para lucrar mais, né? Para não perder as galinhas dos ovos de ouro, né? E seria isso, né? Então, diferente do Michael, que fez um álbum bem diferente do Thriller. Tanto que o Michael, na verdade, tudo que dependesse dele, ele nunca seguia a mesma fórmula, né? Ele sempre estava mudando alguma coisa. Se você pegar do Thriller pro Bad, ele já muda boa parte da base de trabalho. Tem, claro, algumas coisas que são semelhantes, mas nunca é igual. Do Off the Wall pro Thriller, você tem também mudança de sonoridade, mudança de estilo de músicas, né? E ele, como perfeccionista nato que ele estava sempre buscando o que tinha de melhor, tentando melhorar, e essa busca pela perfeição fez com que ele ficasse refém do sucesso do Thriller, né? Porque ele jamais iria, dificilmente ele conseguiria superar isso. Pois é. E aí, o Dangerous, que foi um sucesso, né? Tão além avassalador nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, ao ponto que, né, foi a única e última vez, né, primeira e última vez que ele fez show, né, aqui no Brasil, né, solo, né, porque ele já tinha tocado com o Jackson 5 aqui no Brasil já antes, muitos anos antes. 1974. Aí em 93, né, ele tocou aqui no Brasil, né, no São Paulo, né, Morumbi, que era para ter tido um show no Maracanã, mas acabou não dando, né? Teve essa questão. E é um show que, inclusive, hoje, até o dia de hoje, não tem disponível, sabe? Ele não tem gravação, talvez registros de fotos, acho que um pouco menos, né? Tem uma foto... Pequenas partes, acho que em vídeo, mas ninguém divulga, né? Você vê quando você vai pesquisar, vai aparecer reportagem para tudo qualquer lado, né? E o máximo que eu me lembro, assim, né, seria uma foto que tá no encaixe do History, onde o fã tá segurando, né, o cartaz escrito do King of Pop, que aí sim é uma foto que vem no Brasil, né, que eu vou colocar até na edição aí, para quem está vendo em vídeo, né, o que essa, né, foi uma das fotos quando ele veio aqui pro Brasil, né, que tem toda aquela coisa, né, que foi a Xuxa, né, que patrocinou, né, o show no Brasil, né. Que, né, teria ido em Neverland e tal, né, que supostamente o Michael, né, dizem, né, que o Michael, né, foi lá, né, gostou de você e tal, aí, né, pra ter filhos com ela, só que, né, não aceitou, né. Então, tem toda uma história, né, de um convite para que ela pudesse ser mãe dos possíveis filhos dele. Sobre o show, eu, na época, tinha 10 anos e era uma pessoa fissurada. Meu pai me criticava porque eu era fanático e toda hora era Michael Jackson. Eu queria muito ir nesse show,
mas não tinha idade para ir sozinho, não tinha ninguém para ir comigo, então eu fiquei só na expectativa. E recentemente eu conheci uma pessoa que esteve no show e me contou histórias e eu fico imaginando como que deve ter sido para quem teve a oportunidade de estar lá, poder presenciar um show desses. Ainda mais que o show que apenas ficou na memória, né? Apenas ficou na memória da pessoa. E todo mundo diz, né? O auge da performance ao vivo dele, né? Eu acho que não deve ter sido muito diferente do Argentina, acredito. Não, do show da Argentina que ele fez em Buenos Aires, eu acredito que não. Eu me lembro, assim. Teve algumas coisas que eles cortaram, né? Tipo, o Magic Jackson 5 acho que não tocou no segundo dia, se não me engano, algo assim. Agora eu não lembro a ordem, mas teve algumas mudanças que eles fizeram, né? E aí, né, uma época assim que realmente, né, como até Elizabeth Taylor, né, titulou, né, ele de rei do pop, né? Chamou ele de rei do pop, e realmente era a época que, né, não tinha pra ninguém, né, basicamente, né? Tipo assim, tanto que eu acredito, é uma coisa que eu acho, né, o que eu vejo, assim, que provavelmente artistas pop ou de outros estilos de músicas, né, provavelmente tinha medo de lançar os discos próximos ao lançamento do Michael. Não era bom querer concorrer com ele, né? Por exemplo, tanto que pra mim o Michael não tinha concorrência. Talvez o Prince e a Madonna que chegaram lá, mas ainda mesmo assim, cara, não era o... Tipo, teve cara que falou que aquela música do... Aquele rap lá que fez aquela música You Can't Touch This, né? Diz, né, que falar... que seria o grande rival pro Michael, não durou nem tempo, sabe? Então, assim, o Michael não tinha rival, se pode dizer assim, né? Por mais que eu acho que né, criou-se essa coisa tal dele com Prince, né? A Thriller, Purple Rain, 2 anos depois, né? Mas aí não acho que nem não tem nada a ver com uma coisa com a outra, né? Também pelo estilo eu acho que tanto do Prince, públicos né, diferentes, né? Públicos diferentes, né? Escolhas de carreira completamente diferentes, né? Então, além de pessoas diferentes também, obviamente, tá? Então, O Prince tinha uma vantagem de ser um multi-instrumentista, então ele podia fazer várias coisas, experimentar várias coisas. O Michael, ele não tinha ele nunca enveredou por essa parte de instrumental, né? Então, ele acabava focando mais em performance, tanto para apresentações ao vivo, quanto para produção das músicas dele, né? Sim. Né? E vou até um pouco falar também da capa desse disco aqui, né? Que é uma capa, né, maravilhosa, né? Uma capa que, né, que talvez seja uma das melhores capas que eu já vi na minha vida, e é aquela capa que, assim, que cada vez mais eu vejo detalhes, né? Porque você vê, tem gente que porque tem 9, 7, ou seja, seria uma previsão que ele queria, porque é o dia, né, 9, 7 e 9, seria, né, que seria, né, 9/7 de 2009, ou seja, o dia quando ele foi do funeral, né, do Michael, né, seria isso. Não tem nada a ver com nada, acho que o 9, se não me engano, no elefante se referia ao número, se não me engano, o número de mãos, né, ou, né, de quem morava na casa dele na época em Gary, né? Se eu não me engano. Acho que era alguma coisa dessa, se eu não me engano. Vou tentar lembrar de memória. Além de... Tipo assim, eu acho que esses olhos aqui que tem no Michael deve ter sido na época do Bad, né? Dá pra ver, né? Porque aqui tem o Bubbles, né? Que era o chimpanzé que ele tinha e tal. Diz que teria Macaulay Culkin aqui nessa capa, mas não teve. Sabe? Não. Tem referência ali ao zoológico de Neverland, né? Sim. Tanto que tem até os animais aqui que... Isso, os animais ali remetem ao Neverland. Você tem alguma coisa ali referente até a questão... Tem um globo ali no meio que remete ao Heal the World, a cuidar, né, do mundo como uma parte central. Há quem diga que até peguei o encarte aqui, é como se quisesse emular um rosto, né? Então, você tem os olhos aqui seria a parte da boca, né? Então, tem várias teorias ali, né? Vai muito de como cada um interpreta, né? Tem muitas referências e tudo mais, cada coisa traz
uma questão diferente, questão de reinados e tudo mais, e talvez, se a gente prestar atenção no que as letras dizem, né, a grande questão ali, o que pontua é o quanto ele era criticado pelo sucesso, né, a posição em que colocavam ele, mas muito da preocupação dele com a consciência social, né, cuidar do mundo, a relação entre as pessoas e tudo mais. Eu acho que a partir... Por mais que eu nem vou contar Leave Me Alone, porque Leave Me Alone não tá no LP Bad. Ela só foi lançada num CD meu como uma faixa mesmo, que aí, tanto que se você for analisar no Spotify, ela tá lá. Mas não teve, porque, né, só ia até Smooth Criminal. Mas pela questão de tempo, né, no disco, no LP, né, aí eles não colocaram. Já o CD, que cabe muito mais, eles colocaram Leave Me Alone ali. E apesar que a partir de Leave Me Alone já começou a já mostrar uma parte que ele sentia além da mídia e tal, eu acho que começou essa coisa meio autobiográfica que ele colocou nas músicas dele, né? We Are The World mesmo tem toda a questão também dele, também de nós somos o mundo, né? Nós somos as crianças e tal, meio que ajudar, né? A questão da fome na África, né? E, assim, por mais que foi composto pelo Lionel e além da ideia do Harry Belafonte, né, que teve, mas assim, tanto que, né, quando ele fez, né, We Are The World, né, a primeira versão ele compôs, depois o Lionel, né, e ele, né, mudaram e tal, apesar que a gravadora, digamos assim, via mais, tipo assim, olha, cara, você tem que falar de, tipo assim, de Rock With You, sabe, essas coisas todas, ou, sei lá, Baby Me Mine, The Way You Make Me Feel, essas músicas assim, do que falar, né, tipo, Man in the Mirror, que tem no Bad, por exemplo, que, tipo assim, olha, eu quero, tipo, mudar alguma coisa, sabe, tipo, a gente tem que falar com a garota e tal, tipo assim, dançar e tal, aquela coisa de discoteca. Já o Michael não via muito isso, ele chutava o pé mesmo, batia o pé mesmo. Então, assim, acho que a partir daí começou mais, e no History então nem se fala, porque a intenção do History é até mesmo essa, como fosse uma autobiografia, como fosse uma espécie de um moonwalk, né, mais atualizado, se pode dizer assim, com coisas da época. Tanto que você pegar um encaixe, parece um livro. Parece que é um livro, assim, parece que você tá vendo, porque tem depoimentos, Steven Spielberg, tem cada coisa, dedicatória e tal, para não sei o quem e tal, fotos, então assim... É o primeiro disco dele onde tem a menção ao rei do pop, né? King of Pop. Também, porque até o Dangerous não aparecia em lugar nenhum. Né? No History já aparece. O History foi meu primeiro CD. A caixinha gorda lá, com esse encarte, várias fotos, várias fotos e tudo mais. Eu tenho essa relação, né? Minha primeira fita cassete foi o Dangerous, meu primeiro CD foi o History. E realmente tem um monte de coisa ali, desde coisas, fotos da infância, ele com os irmãos, até fotos mais recentes, e tem um monte de história contando ali no disco, inclusive onde tem a única, né, participação creditada como vocal, né, de um dos irmãos dele num dueto, né, que é a Janet cantando Scream com ele, porque nas outras, no Thriller, a gente sabe que teve participação, mas não tá lá acreditado como um dueto, como um vocal, né, tá só como participações de produção mesmo, de backing. Pois é. E a própria Rebby, né, Jackson já gravou Fly Away, inclusive, né? Também, que era uma música que era pra ter entrado na época do Bad, mas não entrou, né? Que só entrou na versão bônus lá pra 2000 do Special Edition. E também tá no Bad 25, né? Quem for ouvir, né? E, além desse disco, obviamente, como o Michael ele era perfeccionista, que sempre tem essa história que, tipo assim, ele gravava um monte de música e colocava, sei lá, 9, colocava 10, 11, tipo assim, porque tinha outros que ele não achava, que ele achava que estavam boas o suficiente, e teve outros que nem achavam que estavam tão boas assim. Imagina um bando de música que nem deve ter visto a luz do dia por causa disso. Imagina isso. Com certeza. O espólio dele deve estar selecionando lá qual vai ser o próximo lançamento de músicas inéditas que eles vão fazer, né? Porque o catálogo é imenso. Né? Já teve vazamentos, tá? Tipo, tinha uma do Bad e tal, que só dá pra ouvir, né?
qualidade tão ótima, claro. E, por exemplo, nessas demos que a gente teve músicas que ficaram fortes, a gente tem Monkey Business, She Got It, Work That Body, Serious Effect, que incluía a participação do rap LL Cool J, né? Que é assim, né? LL Cool J. Yes. If Don't Love Me, né? Que é uma música um pouco mais da guitarra, né? Mais rockinho, né? Que teve. Além da balada For All The Time, que entrou no Thriller 25, por ter sido uma música composta na época, mas ele gravou na época do Dangerous e saiu de fora. Ou a própria música entrou depois no Escape, como Slave to the Rhythm, a Do You Know Where Children Are, você teve, além de algumas músicas também no Blonde Dance, como a própria Superfly Sister, né? Que tem o negócio que diz que é porque ele não lançou no álbum Dangerous, porque ele tava tendo as tretas dele com a Latoya, né? Que é, digamos assim, a Latoya atacava o Michael, atacava a família também. Tipo assim, a Superfly Sister seria meio que uma maneira um pouco mais ousada, se pode dizer assim, de como a mulher pode ganhar, pode usar o seu charme, ou usar a palavra gentil, né, pra conseguir as coisas, né, usar a sua beleza, talvez, né, o que seja, tanto que talvez por isso que ele não colocou para não ficar tão óbvio, porque senão seria uma indireta. Como até o Jermaine, né, teve uma música que ele fez que não foi lançada sem autorização do Jermaine, né, e aí, né, acabou sendo lançada. E diz que foi muito da treta que o Michael teve com o Jermaine, foi muito por conta disso. Que achava que o Jermaine era invejoso, ciumento e tal, sempre que não. A música foi, né, totalmente, né, lançada sem autorização dele. Né, e a própria faixa título, né, Blonde Dance Floor, também era para ter entrado. A Ghosts, o que talvez se manteve na música original foi o sample de guitarra, que foi a única coisa que se manteve, talvez, na música, e que depois lançaria no Blonde Dance Floor, né, que é o disco de remix mais vendido até hoje, inclusive. Né. E Blood on Dance Floor é uma música que eu gosto. Eu acho que ela, das músicas que entraram ali até, ela se destaca um pouquinho mais, ela tem uma outra pegada. Eu não sei se ela tem a cara do Dangerous, de fato. Talvez eles tenham acertado em ter deixado ela de fora. Com ajustes que eles poderiam fazer, encaixar ela, acho que daria para fazer, mas com a roupagem do Dangerous que daria para fazer sim. Eu acho, pelo menos. Porque assim, eu estranho um pouco, às vezes eu acho que ela não tem muita cara do Dangerous, mas se você olhar para o Dangerous como um todo, ele faz ele tem umas variações, né? Então talvez desse para encaixar em algum ponto ali, talvez ali vamos dizer assim, no terceiro quarto do disco, né? Acho que talvez ela encaixasse ali junto com o Easy, Give It To Me, alguma coisa assim. É questão, obviamente, do som da época, né? Porque o movimento que se tinha na época era aquele New Jack Swing que estava começando aqui, apesar que não teve tanta vida longa, né? Se pode dizer assim, né? Durou lá por meados dos anos 90 e tal. E tanto que você vê que as músicas, ela acompanha, o vocal meio que acompanha muito mais a questão do baixo e tal, os instrumentais, né, nas batidas que tem, enquanto a segunda metade, com músicas como He'll Be There, Kill the World, seriam mais músicas voltadas para as composições que seriam um lado mais, que talvez segundo o Michael falasse, que digamos assim, um lado mais espiritual, né, um lado mais espiritual do disco e tal, né? Apesar que o engraçado é que as músicas que poderiam, tipo, tem música que parece que termina o lado A, o lado B, que parece que poderia ser música que poderia acabar realmente a segunda e a primeira parte, sabe? Meio estranho isso que tem. Talvez é pra mostrar, digamos assim, uma relação, isso aqui é o que você vai ver no próximo lado. Isso é uma coisa que eu consegui observar realmente. Esse aqui, o tema do próximo lado é esse aqui. Então vou dar uma palhinha para vocês darem continuidade depois. Ele tem muito essa questão humanitária, né? Ele tenta mostrar ali, igual você falou, Heal the World, Will Be There, acho que leva muito para esse lado. E assim, eu acho que o Michael, ele fala, né, que era uma coisa que ele queria que daqui a 100 anos o pessoal estaria escutando. Assim, pode ter, obviamente, coisas que pode ter ficado de certa forma adaptada, mas eu acho que o Michael, às vezes, ele não
assim, tem músicas que não ficam datadas nesse disco aí. Tanto, na verdade, a maioria das músicas, eu acho, do Michael nem ficaram tão datadas assim, né? Talvez você pelo tamanho da reconhece idade. sons de época, mas elas não são aquelas coisas que ficam assim, tipo, pô, isso aqui já ficou chato, porque já passou o tempo. Ela consegue se manter em boa parte. E o interessante é que, assim, você vai ter sempre os sucessos que o pessoal vai procurar. E daqui a pouco, quando você já meio que, tá, vamos dizer assim, cansei um pouquinho de ouvir sempre as mesmas músicas, você vai buscar alguma coisa diferente e vai encontrar músicas muito boas. Ele fala assim, pô, legal isso aqui, pena que não toca tanto, mas achei uma coisa interessante aqui, então vai se renovando o interesse sempre, porque sempre tem alguma coisa a mais que você busca ali e encontra dele, né? Exatamente. É uma coisa que é tipo, não é o New Jack Swing dos outros artistas, mas é o New Jack Swing do Michael Jackson, sabe? É o New Jack Swing dele, né? Que não tem essa questão de ficar meio datado, você pensa, pô, essa música aí não tá legal, é uma coisa da época que, tipo, envelheceu que nem leite, sabe? Aquela coisa que, tipo assim, tá, não é tão legal assim não, mas não, acabou, pra mim, as continuam, algumas ficaram até bem atemporais, né, nos dias de hoje, na minha opinião. Então, assim, eu acho que não teve tanto essa questão de datado. Até o próprio álbum Bad, né? Por exemplo, você pega Speed Demon, Labyrinth Girl, Smooth Criminal mesmo, sabe? Não parece. É o estilo daquela época, sim, mas não envelhece mais. Até hoje o pessoal vai escutar essas aí. Mesmo o Just Good Friends, que ele canta com Stevie Wonder, não parece ser uma coisa que ficou lá. Ela tem. PYT do Thriller, mesma coisa, né? Ou The Girl Is Mine, Billie Jean mesmo. São músicas que não ficaram envelhecidas, não é uma coisa que o pessoal parou de ouvir, esqueceu completamente, não. É uma coisa que até hoje provavelmente toca. Né? Tanto que coisa engraçada, uma vez foi numa loja que eu não vou falar o nome, porque ela não tá patrocinando me patrocinando o canal, então não vou falar. Então, assim, uma vez que tava no shopping, tava uma loja de roupa lá, né? Que tava tocando o quê? Heal the World. Curiosamente, Heal the World, né? Porque mostra que o Michael, assim, não importa, sabe? O cara pode daqui a 100 anos, o cara provavelmente vai estar, mesmo ter falecido em 2009, né? O cara vai estar no ativo. Né? Inclusive, uma pergunta que pode ser meio triste, mas mesmo assim, você lembra do dia 25 de junho, né, que teve, né, em 2009, do exato momento da notícia? Como que foi para você? Lembro. Eu estava trabalhando, eu moro em Curitiba, né? Eu trabalhava num clube aqui de Curitiba e eu lembro que falaram que tinham encontrado ele em casa desacordado, mas ninguém confirmava a morte ainda. Aquela coisa de mídia, de você deixar no ar o que está acontecendo. E foi bem final de tarde, então a informação ainda não estava bem clara. Sei que eu cheguei em casa e daí quando eu cheguei em casa já tinham confirmado a morte. E aquilo ali foi um baque, você fica naquela situação assim, cara, não é possível, né? O Michael Jackson morreu agora que ele tá para voltar a fazer shows, porque ele tava ali nos ensaios para a turnê lá, o This Is It. E eu, inclusive, estava na expectativa de repente ir pro Reino Unido para assistir um show, né? Já que eu não sabia se ele sairia em turnê ou não, mas já estava cogitando a possibilidade de minha última chance de poder assistir um show do Michael. E eu lembro que eu cheguei em casa e aí ia trocando de canais para tentar ver o que cada um estava falando, para ver se alguém passava uma informação verdadeira, uma confirmação, mas sem acreditar muito que ele realmente tivesse morrido. E eu lembro que assim, passaram-se várias informações o tempo todo, então eu fui dormir bem tarde, assistindo TV, tentando ver o que os canais estavam passando. E eu, né, como fã, no dia seguinte fui trabalhar todo de preto, de luto, triste, cabisbaixo, aquela sensação estranha, como se você tivesse perdido alguém ali do teu convívio, né, um amigo, por mais que não fosse alguém de troca, né, mas que, cara, me acompanhou desde os 7 anos, que eu ficava ali ouvindo e tentando aprender a dançar e assistindo vídeo, numa época que
antes, né, quando a gente não tinha tanta informação, que você ficava na TV ali esperando para poder gravar no videocassete que passasse na TV, fazendo recorte de revista, com pouco acesso à internet, e depois você vai buscando e vai aprendendo. Então eu lembro que foi assim um dia bem, foi uma noite cansativa, porque eu fiquei ali assistindo, e no dia seguinte foi um dia bem, bem triste, assim, porque eu tava bem cabisbaixo, e saiu, logo em seguida saíram um monte de revistas, e eu indo uma coisa que não se faz tanto hoje, mas ia nas bancas para tentar ver o que tinha saído, e comprei várias revistas que saíram falando sobre a morte dele, para tentar amenizar um pouco daquele sentimento de vazio que ficou, né? Porque até hoje, né, fã como eu, por exemplo, até mesmo ter, sei lá, eu nasci em 2008, ou seja, um ano antes. Você nem não tem muita noção do que foi, né? Mas tipo, é impactante, porque é como se fosse uma lenda, um alienígena, um herói que simplesmente foi para um outro lugar, sabe? Completamente aquela coisa toda. Por isso que eu acho que é o seguinte, acho que o cara foi uma lenda tão viva, sabe? Porque ele foi o último, talvez o último artista que virou um mito em vida, né? Porque e provavelmente as pessoas não aceitam, porque na verdade inicialmente as pessoas não aceitam mesmo, sabe? Tipo, o Bruce Lee, quando morreu, falaram que ele tinha sido, que ele estava vivo e forjou a morte, que na verdade quem matou ele foi a máfia chinesa, ou que Elvis não morreu, tá vivo, ou McCartney morreu e foi substituído. As várias teorias da conspiração. Os caras não aceitam isso. E além do fato que, tipo assim, o cara muda de cara, o cara muda de cor, muda de, sei lá, ele é até capaz de ele é até capaz de fingir que morreu, sabe? Eu vou te dizer que só não foi maior, a impressão que eu tenho assim, só não foi maior e mais impactante ainda, porque pela questão dos processos de assédio e tudo mais, julgamento, que arranhou um pouco a credibilidade dele, o pessoal ficou desconfiado. Mas não fosse isso, eu acho que teria sido algo de impacto ainda maior, das pessoas ficarem chocadas e comentando por dias, assim. Já foi grande, mas eu acho que teria sido muito maior isso, se não tivesse sido essa questão um pouco da credibilidade dele com relação aos processos de assédio. Pois é. Aí toda essa questão toda e tal, assim, é uma coisa assim que realmente até hoje é difícil pensar, né? Imaginar que isso acontece. Ainda mais que o cara tava planejando fazer uma turnê, né? Na verdade era mais tipo assim, diz que era pra ser 10 shows em Londres, depois ele vai pra Suécia, algum lugar assim. Se eu não me engano, começariam com 2, depois falaram em 10, depois já estavam falando em 50. Daí porque eu quero pra ser 10, aí depois ele vai pro... Agora não lembro o país direito. Aí teria uma possibilidade de voltar pra Inglaterra, né, pro Reino Unido, depois uma possível chegada na América do Sul, que seria meio que um continente. Só que o negócio, 10 ingressos, entendeu? Poucas horas. 20 ingressos, poucas horas. Aí depois 50 shows. Então, o Michael fala que ele ficou puto do fato de, tipo, dormir por ter, né, pensando, né, que tinha vendido 10 vendido para os 10 shows, tudo, e que agora acordei falando que eu não sei, tava negociando para 50 shows. Coisa que provavelmente o Michael não teria nem a condição, eu acho. Tanto que o decisivo do documentário, eu acho que ele disfarça. Ele consegue disfarçar, né, o lance do quanto que o Michael estava debilitado. Ele não estava bem. Você vê o Earth Song, que acho que talvez seja a última música que ele ensaiou, ele estava magro, ele estava numa situação extremamente debilitada, né? Então, você vê que ele começa bem, até encorpado e tal, mas depois ele vai declinando, sabe? Definhando, sabe? Então, acho que de alguma forma não teria como. Ou, sei lá, tem aquela coisa do remédio e tal, que pra mim é tudo uma questão de tempo, eu acho. Se ele não tivesse morrido daquele jeito, talvez ele teria morrido pouco depois. Pela quantidade de substâncias, né, que encontraram, né, através da autópsia, né, diz que teve isso. Sei lá, que a quantidade do remédio lá que ele acabou levando pra morte dele lá, overdose lá do Propofol,
tinha, sei lá, como fosse a gente fazer, sei lá, umas 10 cirurgias numa pessoa. Uhum. E ainda mais que era um remédio que não poderia ser usado ainda em casa, era só em hospitais e em casos cirúrgicos, né? Então, foi muito arriscado e tanto que deu esse negócio todo. E também não acredito na forjação da morte dele, desculpa até, mas da forjação da morte dele, porque, né, imagina, o cara vai expor os filhos, né, abandonar completamente os fãs e tal, e ainda mais que ele saberia que talvez tenha fã que deve ter se matado quando ele morreu até. Então, acho que ele saberia, ele não é tipo um de assassino, né? Eu acho que teve que ele poderia saber disso, então não tinha como, né? Eu acho que aí eu volto à questão da relação, né? Se a gente pode chamar de declínio dele, do estado físico mesmo. Acho que está muito relacionado a todos esses processos pelo qual ele passou, porque você perde a credibilidade, você perde a confiança. Aí teve toda a questão da briga dele com a Sony Music em relação ao disco Invincible, a divulgação. E aí você para de ser a prioridade, né, como ele sempre foi, e passa a ser mais um no catálogo sem tanta exposição, né? E aí a pessoa meio que perde um pouco o rumo ali e vai entrando num processo depreciativo, né? Pois é. Que diz, né, que os últimos anos, né, foram complicados, né, de Neverland e tal, né, que, né, o cara realmente não tinha como, né, o cara não tinha paz na vida dele, sabe, digamos assim. Então, por isso que eu acho que eu acho que é uma questão muito do, sei lá, eu acho que eu não consigo imaginar ele fazendo isso. Eu acredito, obviamente, né, vendo o tipo de cara que ele era, então, pra mim, eu acredito ele. Mas, né, até voltando com um assunto um pouco mais, ficar um pouco desanimado aqui, né, sem falar desses assuntos que são mais para baixo. Então, vamos falar das faixas do disco, então? Bora, vamos lá, vamos falar de cada uma delas. O disco começa, né, com a música Jam. A música, né, que abre o disco, abriu os shows da Dangerous Tour, inclusive, né, que aquele momento épico que ele pula, aí ele fica parado, aí ele tira o óculos, aí depois ele joga e pronto, aí já começa a música já, que já, mano, ó o cara ficar paralisado, o cara desmaiou 5 mil pessoas. Mas isso não é possível. Isso aí é inacreditável, o poder desse cara, dessa época, ter ideia, né? Essa música aí, acho que foi aí que ele começou a colocar aqueles rappers, né, no meio das músicas. Você vê This Time Around, em outras músicas, por exemplo, que Unbreakable mesmo, do Invincible, tem isso, né, que ele coloca os rappers no meio das músicas, lá pro final, ou pro meio da música mesmo, que é o que canta nessa parte hip hop, né, é o rapper Heavy D, né, que era o favorito do Michael daquela época, né, que era um grande nome naquela época, né, e a letra, né, foca mais sobre a união mundial de todos os povos, né, sem preconceito racial, social, que seja, né, e que todo CU vai meio que tenta resolver os problemas que a gente tem, né, e significa que as pessoas estão deixando menos generosas e que acaba deixando os problemas até de lado, sendo que as consequências são graves, porque às vezes o problema, às vezes era melhor você ter resolvido antes do que ter resolvido só agora, né, ter meio que procrastinado, né, e só deixado só agora para resolver, né, achando que alguém vai resolver esse problema logo, sendo que era melhor ter você resolvido mesmo. E teve o clipe, né, onde o Michael, junto com o jogador lendário lá, o Michael B. Jordan, né, do basquete, que inclusive tem uns 100 bastidores, né, do Michael tentando aprender basquete e o Michael Jordan tentando aprender a dançar, sabe? Isso que é o engraçado que tem. E aí, o próprio Heavy D também participa desse clipe também. E cara, essa aí um que eu gosto do Michael dos discos, é quando ele abre, a partir de Off the Wall, ele abriu com as músicas mais agitadas, se for analisar.
sabe, as músicas que ele abria sempre eram as mais agitadas, tipo Don't Stop to Get Enough, Wanna Be Started Something, Bad mesmo, ou até você vê Unbreakable, uma música mais agitada, Scream, né, eram as músicas muito mais dançantes, né, mais vibrantes, mesmo para depois até dar uma acalmada, né, na terceira ou na quarta, acho, por exemplo. Essa aí, para mim, como uma abertura perfeita. Uma abertura perfeita. Sabe, é a música que, para mim, ela fica na cabeça. O refrão também fica na cabeça, que jam, né, não se tem uma tradução clara, mas tem uma gíria que é tipo, como fosse uma manobra, sabe, uma coisa assim do esporte, né, do basquete, né, que tem, né, que tem muito disso, que acaba se ligando, não tem nada a ver com a ligação com o Space Jam, né? Não tem nada a ver com o filme que o Michael Jordan, quer dizer, parece muito, né, alguns anos depois, lá para 94, 95, então não tem nada a ver. Então, assim, isso aí, cara, não tem o que dizer. Essa aí é aquela música mais dançante, viciante mesmo, na minha opinião. Essa aí é uma das melhores da carreira dele. É um grande clássico também. Fala aí o que você tem pra falar de Jam. Cara, você começar um disco com o barulho de um vidro quebrando, quem pensaria nisso, né? Acho que ele já quer causar impacto logo de cara. Então, peraí, como que eu faço o impacto? Pá! Quebrou, vidraça. É muito interessante. E assim, você falou sobre o Michael abrir com músicas agitadas, e parece que ele tinha muito isso, inclusive para usar a primeira música do disco como a música de abertura dos shows dele no turnê, né? Se você pega ali, Jam abre a Dangerous Tour, você tem Scream abrindo a History Tour. Então, aquela ideia de você pegar de fato a música que causa impacto para já colocar ali. Você tem uma vidraça quebrando no início do disco e você tem ele lá paralisado no início do show para causar aquele frisson. Ele fica imaginando você pagar uma nota para participar, para ir num show desse, ficar um tempão ali sofrendo para conseguir assistir. Quando o cara entra, você desmaia e perde o show. Olha o que a pessoa traz, né? Mas é bem isso mesmo, e é muito legal você ter essas coisas assim, você pegar um clipe onde tá ele e o Michael Jordan, um tentando ensinar pro outro, você vê o Michael Jordan todo durão tentando dançar e não vai de jeito nenhum, é muito legal. E eu começo a perceber o que ali no Jam, aquela coisa que a gente tava falando dele tentar trazer o som dele para os anos 90. Então ele começa a integrar muito a questão do rap na música. No próprio disco Dangerous tem mais músicas que tem. Você mencionou Unbreakable, mas This Time Around, mas mesmo no Dangerous, você pegar Black and White, tem um pedaço. Né? Então ele começa a trazer esses elementos dos anos 90 para dizer assim, meu som é moderno. Eu não sou só aquele cara do Thriller, eu não sou só aquele cara do Bad. Eu sou um cara mais perigoso agora, junto com os rappers. Né? Não é o mesmo criança, né, que cantava I'll Be There, que cantava Want You Back, Who Loves Me, não era mais. Exatamente. Já era uma mudança já de fase, ainda mais na fase adulta. Agora a próxima, né, Why You Wanna Trip On Me. Essa aí, se o Michael já tinha feito Leave Me Alone, essa aí não tem nem dúvida, né? Que é mais... Né, que a letra é bem perceptível, tipo assim, fala, digamos assim, do que tem tantos problemas no mundo, sobre fome, sobre questão das pessoas, né, até prostituta, que seja, qualquer coisa assim, que a mídia tá pouco se cagando, andando, e foca mais do como que o Michael é diferente, que ele é esquisito, que ele mexe no nariz, que ele comprou ossos de um homem-elefante, que seja, do que focar nesses problemas reais, né, do mundo, né? Uhum. Né, médicos que não sabem que não sabe fazer nada, que não sabem a mínima ideia que tá fazendo, ou doenças conhecidas que tem curas, né? E o que eu tenho um problema com essa música é que a guitarra que toca no início da faixa não aparece mais, só aparece no início e ponto, acabou. Não tem nem muita participação, sabe? Nem teve tanto assim, não. Mas é uma música que eu acho que ainda mantém o disco. Pra mim é uma segunda faixa, assim, que continua ainda mantendo o disco, assim, lá em cima.
Na minha opinião, uma das melhores do Michael. É uma das mais subestimadas, eu acho, até. Um pouco, porque das músicas contra ele e a mídia, acho que o pessoal lembra mais de Tabloid Junk, até Green, The Me Alone mesmo, que mais? Acho que Privacy não, né? Acho que Privacy por ser do Intense, já, acho que mais... já ficou mais obscura, né? Ela não apareceu tanto. É mais underground. Why You Triple Me tem uma coisa que eu gosto nela, que é aquela guitarrinha no meio da música ali, sem efeito. Só que ele tem que ela volta a aparecer numa outra música depois. E realmente é uma música, ela chega para manter o disco no alto, mas ela não ficou tão conhecida, ou ela não teve tanto destaque quanto poderia ter, talvez até pela questão da letra mesmo, né? Como ele tá dizendo assim, em vez de vocês estarem olhando para os problemas lá fora, vocês estão cuidando do que eu tô fazendo. Eu sou só mais um aqui no meio de tantos que precisam de atenção, né? E isso faz com que a música talvez tenha ficado ali meio de escanteio pelo geral, né? Mas eu acho legal, aqui ele já muda um pouquinho a forma de cantar, ele meio que parece que sussurra, declama em alguns momentos, ele vai trazer mais agressivo, uma coisa diferente, daqui a pouco no refrão ele cresce, vira uma outra coisa, né? Por que vocês estão de olho em mim quando vocês poderiam estar cuidando de todos esses problemas que eu estava mostrando aqui para vocês? Então, realmente, é uma música que ela mantém lá em cima o que tinha vindo já com a abertura do Jam. Sim, exatamente. Agora, indo para a próxima, né? In the Closet. Tinha gente, né, que se especulava que In the Closet, por ser no armário, significa sobre a homossexualidade, a pessoa saindo do armário, sendo que o Michael falou que não tem nada a ver, que In the Closet seria meio que manter um segredo, digamos assim, um casal, né, que homem e mulher, que meio que começa a ter uma relação, só que eles mantêm em segredo, ou seja, in the closet, ou seja, se mantém, né, deixa privado essa relação, né, e muito por essa questão. A música tem toda aquela polêmica que era para ter sido um dueto dele com a Madonna, mas, né, a Madonna falou numa própria entrevista que, pelo nome da música ser mais ousada, a letra poderia ser também ousada, né? Mas, sendo que acho que não ia dar bem também, porque o Michael, as músicas de sensualidade mais sensuais da Madonna são completamente diferentes do Michael, porque o do Michael era mais pela musicalidade, né? Mais pelo atmosférica, um pouco mais da música mesmo do que pela letra. Já a Madonna já só pelo fato de ter um disco chamado Erótica resume um pouco, né? Já diz bastante sobre ela, né? Também, né? Tem algumas curiosidades, né, dessa questão da Madonna, que diz que ela sugeriu para ele que na participação ela se caracterizasse como homem e ele como mulher. E aí foi onde ele vetou, falou assim, não, deixa pra lá, porque já tem muito burburinho nas minhas costas por conta do meu jeito dele, né? É uma facada nas costas, né? No final seria isso. Eu considero como a música mais apimentada dele. Não sei se você tem essa mesma percepção, mas assim, questão de letra, essa coisa do segredo entre casal, acho que é quando ele foi um momento que ele tentou avançar um pouquinho mais em falar sobre relações de homem e mulher, né? Acho que pensando agora, realmente acho que é. E quem faz a mulher na voz, na música, né? É a princesa Stephanie de Monaco, né? Que foi o último trabalho dela musical, né? Em música, assim, foi o CCV, agora não lembro, mas se não me engano, é o último trabalho que ela fez mesmo. Mas quem tá lá no clipe, né? É a top model, se pode dizer assim, né? Naomi Campbell, que o clipe, obviamente, foi proibido na África do Sul, né? Na MTV da África do Sul, pelo, né?
Uma coisa, mas por ser meio sensuálico, meio erótico, bem esquisito, né? Para maiores de 18. Né? Por mais que eu... E quando eu escutava esse disco, o que acontecia? Eu pulava ela. Porque senão vai que o pessoal pensa que eu tô vendo filme sacanagem no negócio. Aqui no Brasil tinha um programa na MTV chamado MTV Al Dente, que eram clipes mais apimentados e esse clipe passava lá. Aí, né, eu pulava, porque vai que a pessoa tá achando que eu tô vendo um filme sacanagem com volume alto. Então não, ainda mais volume alto, então imagina isso, não é dar não. Vai saber, né? Vai saber o que tá acontecendo. Pois é. Só se descobrir que na verdade não é do disco. Aí, ponto. É tipo assim, se você tá vendo o site, usa essa música. Não faz isso não, gente. É melhor não. Para. Então, assim, ela teve um trecho na History World Tour, quando ele cantava The Don't Care About Us, aí ele cantava The Close, só que a parte que a Stephanie meio cantaria é ele mesmo que canta, né? A parte mais sensual da música, né? Que é com a voz dele mesmo, mais grave até. Drives Me Wild, que é a próxima música. Inclusive exatamente. Aqui, para quem tem o LP, nós fechamos o primeiro lado, com In The Closet. Exatamente, porque como o disco ele é um duplo, né? Então aí, né? Porque ele fecha o primeiro lado do primeiro disco. E acredito já dando um gancho pro assunto que vai continuar no segundo lado. Exatamente. Então, falando um pouco dela, até eu gosto dessa aí. Essa aí eu gosto porque ela tem uma questão pela voz do Michael, ela combinou com essa questão mais sensual do jeito que ele canta, né? Tal, e do jeito mais... não é o objetivo da música não é nem ele cantar com aquela doçura que tinha quando ele era criança, ou com o tempo depois de baladas mais românticas. Era uma questão mais de... Porque a música te pedia pra ele fazer o que ele tinha, né? Que era uma coisa mais sensual mesmo. E inclusive o clipe, né, dela foi... Algumas imagens do clipe foi reaproveitada, né, no clipe quando teve de A Place With No Name. No Escape eles pegaram algumas imagens do Michael, aí reaproveitaram, né? Botando em preto e branco, né? Pra... meio que reaproveitando a imagem, né? Por ser um deserto, talvez aí meio que combinaria. Agora a próxima, né? She Drives Me Wild. Que a letra, né, descreve, né, dele meio que a dimensão dele, né, para uma mulher que possui um estilo inconfundível, essa coisa toda, né? E tanto que por isso que ele fala, she got luck, she's so fine, né? Meio que a música mistura sons de carros, né? Tipo buzina, toda essa questão, uma né? Que chama atenção no trânsito, né? Ela é admirada por ele e por muitos que estão passando, né? Pois é. Você pode falar, começa aí você falando, aí eu termino, tá? Então, aqui nós temos de novo um rap no meio da música. Ela tem alguma coisa né, de novo, voltando para características dos anos 90, ele é de um rap, ele falando sobre mulheres, e vai ser um tema recorrente nesse disco, pelo que a gente vai percebendo nas letras, né? É uma mulher que com certeza chama atenção, né? Tanto que você tem as buzinas no meio da música mostrando isso, e ele é admirado com ela. Ela tem uma levada legal, não é uma música que também ficou como um destaque, mas que ela, para quem gosta do disco, percebe que ela é uma música que tem uma levada interessante, ele tem uma forma diferente de cantar que ele não tinha feito ainda, com uma entonação mais forte e tudo mais. E como você falou no show, na History Tour, ela entra junto com, né, um pedacinho ali junto com In The Closet. Né? Ela é uma música assim que assim, é difícil falar mal desse disco. Tem alguns pontos que eu realmente demorei para gostar, mas esse começo, essas primeiras músicas, ou como eu ouvia na fita cassete, esse primeiro lado, ele é sensacional. Eu acho que é a melhor palavra para dizer agora. Sim. Diga lá. O refrão, na minha opinião,
o refrão, na minha opinião, é a melhor parte da música que tem, sabe? Inclusive, por isso que eu acho que até Superfly Sister se parece um pouco com ela, porque você vê que o final, o Michael começou, tipo assim, quando tava perto do final, aí só tinha meio que o vocal, né, cantando, né, o refrão, né, tipo, she got the loves me while, aí terminava no refrão mesmo, né, sem instrumento, né, sem nada, né, por trás, né, da voz, né, e que é uma coisa que ele teve, né, já teve essas coisas assim. Eu acho que assim, eu acho uma música boa. Não é uma das. Pra mim, um pouco abaixo das 3 primeiras, mas ainda é uma música escutável, eu acho. E ela também tá no This Is It, quando o Michael. Quando tinha a parte que ele fazia meio que tipo um stop, né? Tipo, tinha a parte aí tinha a buzina. Só que misturava com a parte do beatbox, né? É o que ele faz no History também, né? Sim. Aí tinha a parte de beatbox do Wild Triple Me, que é aquele pá, tum, pá, tum, tum, pá, que aí, né, meio que misturava isso, que era no final da The Duran Caraboras e terminava ali. Aí não tinha The Closet, né? Mas, sabe, é uma música assim que eu acho boa. Essa aí é uma música que não incomoda tanto assim, não, no disco, assim. Agora, a próxima... O que obscurece ela é justamente ela tá no meio de 2 músicas de destaque, né? Exatamente. E a próxima, acho que é a que faz isso com que ela suma, né? Exatamente, que é Remember the Time. Remember the Time, que tem aquelas coisas, né, que diz que ele fez para Debbie Rose, né, que é uma enfermeira que era a enfermeira dele, que depois se tornaria a mãe dos 2 filhos dele. Mas, porém, tem um tweet antigo do Ted Ryan falando que não era ela. Aí você fica, né, quem é a mulher que ele tá meio que dedicando, né? Porque, tipo assim, olha, você lembra do tempo que nós apaixonamos e tal, sabe? Tipo, você lembra disso, tá? Né? Do you remember? Então, assim, muito nessa questão. Eu até vejo que poderia fazer sentido até pra Lisa Marie Presley, né? Digamos assim, né? Tipo, né? Tipo, você lembra do tempo que eu me apaixonei e tal, sabe? Que teve um pouco disso, né? Quando ele se encontrou com ela. Ele não performou em nenhuma turnê, turnê fora isso, só teve um ensaio, né? Porque diz que tem as histórias que um dançarino tá usando uma espécie de saia, aí a saia caiu, aí o Michael ficou constrangido com isso, né? Com o dançarino, então ele acabou, né, não colocando. E já teve outras pessoas falando que, na verdade, ele não gostou dele se perfumando, né? Esse ensaio aí de Remember the Time tem na internet. O que ele teve foi uma apresentação, apenas que ele se apresentou sentado na cadeira, né? Apenas que foi a única vez que ele teve, né, dessa música, né? No geral dele meio que apresentando. A única vez que teve. No Soul Train, que era um programa que tinha na época, né? E ele tinha sofrido uma lesão na perna, no pé, não me recordo exatamente. E aí ele não conseguia dançar, então ele precisou ficar sentado. Ainda assim, tem alguns momentos que ele levanta, porque ele não consegue ficar parado e volta a sentar. Que é basicamente praticamente, né, a única apresentação que tem de Remember the Time. E não e é backing vocal, né? Ele não tá... Desculpa, é playback, ele não tá cantando de fato, né? Remember the Time, eu assim... Pra mim, fica a impressão de que ele tá falando de o que a gente pode chamar de um amor puro, um amor mais inocente. Talvez, eu não colocaria nem Debbie Rowe nem Lisa Marie nessa história, mas poderia ser alguma coisa com a Tatum O'Neal ou com a Brooke Shields, que foram namoradinhas que ele teve ali no final da década de 70, começo da década de 80, que ele era visto com elas, mas não se sabia exatamente qual que era a relação que ele tinha. Então ficam muitas memórias ali, né? A gente passou por bons momentos juntos, nós éramos inocentes, a gente gostava do que a gente fazia ali, mas não que fosse uma coisa com uma sexualidade desenvolvida, né? E tem um clipe, né, maravilhoso, né?
Exatamente, essa aí. Essa caberia até um pouco mais na segunda parte do disco, eu acho. Por ela ser mais. Ela é muito mais. Muito menos focado, acho que, no instrumento do que. Ela é mais focada na composição, muito menos do que o instrumento, né? Da voz, né, acompanhando o instrumento, eu acho. O clipe, né, que tem o Ed Murphy, né, participando, que era um amigo do Michael já nessa época. E também tem a Iman, que depois se tornaria esposa do David Bowie alguns anos depois, né? Então, que ela faz a mulher, a rainha, né, digamos assim. Isso. A rainha e a mãe dele, né? Em cima, né, o Michael dá em cima. O beijo aí mais feio da história do videoclipe. Que aí o Michael dá em cima nela, aí o cara manda pra ir atrás dele, aí, né, ele se transforma em areia, aí o gato vai lá em cima, sabe? Tipo, clipe, assim, maravilhoso aí. E aqui tem mais um aço do basquete, né? O Magic Johnson. Sim. Ele aparece no meio do clipe. É uma participação pequena, mas ele aparece. Agora pra próxima aqui, que eu não sei se vai ter polêmica entre nós dois, não sei. I Can't Let Her Get Away. Fala um pouquinho primeiro dessa música aí, que você acha? Eu acho que ela fica um pouco cansativa porque ela repete muito o refrão. Ela fica muito tempo ali falando a mesma coisa e cansa um pouquinho nesse sentido. Ela é dinâmica, é uma música dinâmica, ela tem uma levada ali mais agitada, mas eu acho que principalmente depois que você vem de Remember the Time e depois vem uma outra música grande também, ela fica meio cansativa ali. Talvez seja o momento de você aproveitar para ir no banheiro, tomar uma água e volta para continuar ouvindo o disco. Concordo exatamente, pô. Eu achando que você ia lançar amores para essa música, eu achando. Tem gente que ama essa música, eu não sou contra, mas... assim, ela não é... Não vou dizer assim, ela é uma música ruim. Não é ruim, mas ela não é das melhores também. Principalmente ali onde ela tá, ela fica escondida, né? Que ela tem de curiosidades, sim, de novo, ela tem também alguma coisa de rap no meio, que é uma coisa recorrente no Dangerous. Ela também fala de algum... Ela tem... Eu tava vendo ali a questão de letra, né? Ela também trata de alguma coisa de amor, mas é um outro tipo. Ele vai meio que rodando no assunto, mas fica muito a mesma coisa. Chega uma hora que você cansa de ficar ali. I can't let her get away. O que me cansa dessa música é isso. Que, tipo assim, na verdade nem é o refrão, que acho que o refrão acho que talvez seja a melhor parte, na minha opinião, da música. O que me incomoda às vezes é aquele... a mistura do beatbox do Michael, né, com o carnaval de sintetizadores que tem nessa música, sabe? Que se repete, que aí cansa. Sabe? Aquele... sabe? Que se repete toda hora, que até pode combinar com a capa do disco, né? Tipo assim... Como a capa pode interpretar de várias formas, às vezes, ou você pode interpretar como fosse uma fábrica, como fosse assim, né? Um pique dessa parte aqui, né? Ou você pode interpretar também como tivesse entrado no mundo dele. Como fosse em Neverland mesmo. Você entra aqui, você não é a realidade, digamos assim, você pode dizer assim. Pode ter alguma coisa assim, mas é como fosse um lugar paraíso, né, dele, né? E ela fala, né, a música, tipo assim, né, de um homem, né, que meio que frustrou, né, tipo, poder deixar a mulher ter ido embora, como coisa assim, né, tipo, eu deixei ela, né, se livrar de mim, né, como fosse isso, né, tipo, eu não posso deixar ela fugir de mim e tal, né, que até pode ter relação com a Lisa, até porque ele fala numa entrevista, isso é numa entrevista dela, que os dois estão juntos e tal, quando já estavam casados, aí ele fala, né, tipo assim, que ele tava querendo ter um caso com ela, mas quando ele viu a foto dela casada, ele ficou arrasado, que era pra ter sido ele no lugar, né. The next thing I noticed, there's a picture on a magazine cover where she's married, which really tore me to pieces. And then, really did, because I felt that was supposed to be me. I really did. Pode ter sido isso também, mas nunca vi isso, nunca vi ninguém falando disso. Pode ser uma loucura na minha cabeça, até parece um pouco.
Mas Não essa aí tem é a que nada eu menos muito gosto. claro, né? Essa aí que eu menos gosto do disco. Realmente é uma música que, tipo, ela fica entre Remember the Time e a próxima, que aí são duas grandes, né? Que aí fica. Que nem é muito lembrada, sabe? Eu acho que ela fica bem. Aí sim ela fica mais de lado. É que se for Agora, comparar com Why You Wanna Triple Me e She Drives Me Wild, ela não tem a mesma pegada, né? Ela não tem a mesma força que as outras duas têm, então ela fica ali um ponto para baixo, né? exatamente. Então, para a próxima aqui, né? Heal the World. Né, a música que, assim, porque eu só tenho um problema dela, que eu acho que, assim, às vezes eu enjoo dela aí pra se parar um tempo, tem um tempo para parar de ouvir ela para depois escutar ela de novo. Às vezes eu tenho um pouco isso, não sei porquê. Pode ser um pouco brega, pode ser, mas assim, é uma música que é bonita, sabe? Musicalmente é bonita, a letra essa questão de curar o mundo, né? Para as futuras, para as crianças, né? Que seria a próxima geração, para depois também para os filhos dessas crianças que provavelmente viraram adultos, para essas próximas gerações. Então, assim, ela combina com isso, sabe? Claro que, não sei se... Acho que pra mim nem se compara, por exemplo, com We Are The World, mas... música, assim, talvez seja uma das melhores, não a melhor música, né? Tirando We Are The World, né? Como música de caridade, né? Que ele fez, né? Essas músicas mais de... né, para envolvendo o mundo, né, de proteger e tal. Acho que é mais por esse lado que eu vejo, assim. E, na minha opinião, a melhor parte dessa música é quando tem o refrão, assim, que é a parte mais pro final, que tem o coral cantando junto, né, sabe? E aí, já mais pro final, sabe? Que aí eu acho maravilhosa essa parte. Essa foi a primeira música que eu me apaixonei nesse disco na época. Justamente por essa baladinha, essa coisinha bonita. Ela começa com uma voz de uma criança declamando, daqui a pouco começa a cantar. Foi meio que, acho que principalmente o We Are The World trouxe essa consciência para o Michael, porque ele sempre tentou colocar esse tema nos discos dele, né? Sempre tem pelo menos uma música com isso. E Heal the World foi um enorme sucesso, né? Então, eu entendo quando você diz assim, de vez em quando eu tenho que desintoxicar da música, porque toca, ela parece que começa a te pegar, você tem que, tipo, deixa eu descansar porque eu já ouvi demais. Mas realmente, essa foi a primeira música assim, que eu gostei no disco como um todo lá atrás, quando eu conheci. E hoje ela não é a minha preferida, mas assim... ela tem toda uma história, eu acho, analisando a música em si, ela fica um pouquinho cansativa pela repetição do refrão, do Heal the World, Make a Better Place. Eu entendo que ele quer passar uma mensagem, quer reforçar essa mensagem, mas às vezes cansa um pouquinho por causa disso, por esse excesso de repetição. Mas ela tem algumas curiosidades, né? Uma delas tem uma versão em português, cantada pela Roupa Nova. Roupa Nova, paz. Né? Só o amor, mundo que já se fez. Cheguei a ouvir já. Então ela tem uma paz, versão em português. E ela praticamente fez parte de toda a turnê. Ele sempre procurava colocar crianças no palco para participar. E no show do Brasil, a Sandy era quem foi uma das crianças que estava lá, né? Pois é. E ela é a música que fecha o lado 2 do disco, do vinil, e na época do cassete também era ela quem fechava o primeiro lado da fita cassete. O que eu acho meio estranho é que ela realmente, pra mim, essa aí que eu acho que ela parece que é mais na segunda parte do que da primeira, mas acho que é mais como até realmente, como fosse uma previsão, né, do que vai ser. Né? O segundo mas eu acho que ele quer dar uma pausa, né? Porque depois ele vem com uma... vamos terminar esse lado aqui tranquilinho,
porque eu vou entrar com uma porrada na próxima. E eu acho que, aí, dando spoiler, né, se a gente pode dizer assim, mas acho que esse próximo lado, ele vem numa outra pegada, ele vem com um pouco mais intenso. Exatamente, isso que eu acho. É o segundo maior hit do disco, na minha opinião. Acho que ela é muito mais, né? Só fica atrás, né, da próxima aqui do disco, né? Que é a Black or White. Que é o hit gigantesco do disco, é um dos maiores hits do Michael na carreira dele, né? E com um dos clipes mais caros, né, que teve na história também, além do Michael, né? Só não foi o mais caro porque teve o de Thriller, que foi caro, e o Scream, que é o mais caro da história, eu acho. O clipe de Scream acho que foi bem mais caro do que esses dois aí, né? Daqui quando tem a história engraçada, que quando o Michael ele pancou, né? Tem os direitos da música do clipe de Thriller, a gravadora pensou, cara, esse cara vai se fuder muito. Caso não der certo. Né? E por incrível que pareça, ela não tá no top 5 do Spotify, das músicas do Michael Jackson. Esse que é estranho, né? E ela tem a presença do Macaulay Culkin, né, no início do clipe, né? Quando ele tá brigando com o pai e tal, pelo som alto, né? O pessoal tem a mal impressão que o Slash toca guitarra nessa música, sendo que não, o Slash não toca guitarra na música inteira, só tocou naquele início dessa introdução que é o garoto reclamando, que é o pai reclamando do som do garoto alto, né? Que aí ele reclama. Que também não é o Macaulay Culkin também, né? Que faz a voz da criança, é um outro ator mirim aí que eles colocaram aí. E a participação do Macaulay faz no clipe mesmo, né? E curiosidade que quem toca a guitarra, que é o próprio Bill Bottrell, que produziu o disco, né? E também ele fez o rap, né? O hip hop da música, coisa que ele não queria, né? Na música. Porque ele pensou, eu não sou rapper, sabe? Por que isso chama o Cool J mesmo? Ou o próprio Heavy D, né? Aí o Michael gostou tanto da versão dele que ele preferiu que o Bill Bottrell gravasse essa. E que relacionasse com a música negra com a música branca, porque o heavy metal meio que seria uma música branca e rap seria uma música de negros cantado por um branco, então assim, combinaria o negócio para mostrar que essa questão que a música, obviamente, é uma letra completamente contra o preconceito racial, além de uma alfinetada que ele fez, obviamente, para a mídia, né, que estava afirmando, né, que ele estava ficando branco por ter vergonha de ser negro e que ele estava sendo racista demais, sendo que, na verdade, descobre-se, né, lá para 93, na entrevista da Oprah, né, aquela entrevista que é sucesso pra caramba, que ele fala, né, que ele não fala o nome, mas ele fala que ele tem uma doença, que seria o vitiligo, que causa despigmentação da pele, né, que causa um monte de mancha. O que ele usou foi maquiagem para ter a pele uniforme, tanto que tem a história que quando ele veio pro Brasil para o clipe de The Don't Care About Us, as pessoas que abraçavam ele estavam lotadas de creme depois disso, porque ele tinha muito maquiagem no corpo dele. Saíam todas elas manchadas de maquiagem, né? Sim. E, assim, essa aí, como eu falei, foi uma das primeiras que eu vi e é uma das que me fascinaram, né, quando eu vi. Então, foi tocada na Dangerous, na History, depois seria tocada futuramente na This Is It, né? Assim como o Jam também, né? Então, assim, na minha opinião, a música assim perfeita. O que eu tiraria também é essa introdução desse garoto que não faz sentido no meio da música, eu acho. Assim, se você tirar, você ainda tem Black or White. Tanto que tem versões que nem tem essa introdução. Então, acho que tem a polêmica do clipe, que é onde ele vira Pantera e tal, que foi censurada essa versão. Que depois, né, eles cortaram essa parte, só cortavam pra parte. Terminava com a parte de onde mudava os rostos das pessoas, né, pra pessoas negras para as brancas, né? Que é um efeito que, né, efeitos especiais, né, que coisa que hoje em dia seria nem se compara, que é feito hoje, mas é brincadeira como que foi feito, né? Era uma revolução na época, né? Não se fazia esse tipo de trabalho. Sem contar que quem dirigiu foi o John Landis, que já tinha dirigido o Thriller, né? O clipe de Thriller já antes, né? Então, que
foi através do filme Lobisomem Americano Londres que o Mike conheceu ele, aí pediu para ele dirigir o clipe, né? E o maquiador também, eu não lembro agora o nome do cara, mas assim, foi um cara que, inclusive, foi o primeiro filme que ganhou o Oscar em questão de maquiagem, né? Foi o primeiro que ele ganhou, foi através daí. E essa música não precisa falar nada, né? Um excelente clássico total, né? Puxa a batata quente pra você ir. Bom, ela foi minha porta de entrada, como eu disse, né? Apesar de já ter escutado as outras músicas antes, mas sem saber o que era, essa de fato eu sabia que era Michael Jackson. E é aquilo que você falou, né? Ela tá falando sobre a questão de relação entre brancos e negros, sobre as críticas que fizeram a ele em relação ao embranquecimento da pele. De novo, nós temos aqui um rapzinho, né, no meio da música, ali cantado. Tem uma coisa aqui, lembra que eu falei daquela guitarrinha? Ela volta aqui em Black and White, bem nessa parte do rap, né, que você tem aquele enquanto ele tá ali falando. E uma coisa que acredito poucos sabem, essa música nunca foi cantada ao vivo. Ele colocou ela em nos shows, mas ele nunca cantou, ele sempre fez playback. A única parte, de fato, ao vivo cantada é a parte do rap, que daí os backing vocals dele, um deles que faz, né? E aí ela é cantada de fato ali naquele momento, mas ele mesmo, ele nunca conseguiu cantar ela ao vivo, porque ele não conseguia alcançar as notas ali, tinha uma dificuldade imensa para isso. Mas é uma música que ela vai ser sempre lembrada, né? Tem, como se fala, né? Tem a participação do Slash ali no comecinho, só naquele riffzinho inicial, mas é uma música que, por tudo que ela causou com o videoclipe, com a história, com o reconhecimento, dificilmente ela vai ser esquecida, né? Ela tá ali junto com as outras grandes, por mais que, como a gente falou, não apareça no top 5 do Spotify, que é só uma base de comparação, né? Pois é. E indo para a próxima aqui na Who Is It? Curioso que o clipe dessa música aí, Who Is It, ela nem foi lançada, né, nos Estados Unidos, a versão que a gente conhece, né? Porque a gente conhece a versão que é o Michael lá de terno e tal, que é a mulher que tem várias entidades, né? Por quê? Porque a mulher tava traindo ele, só que uma coisa engraçada é que ele vê, né, o cartãozinho escrito Alex, né? Sendo que uma coisa, se você descobrir depois que tinha vários outros cartões com outros nomes, é porque, né? É porque o chifre era um pouco maior que ele tinha tomado. Sou desse chão onde o rei é peão. Tanto que na letra é totalmente isso, né? Tipo assim, quem é o... Ele fala, who is it? Né? Quem é o cara que foi responsável pela traição? Né? Tipo, ele é um amigo meu, ele é o meu irmão, sabe? Tipo coisa, né? E é uma música que eu acho que o beatbox do Michael, eu acho que é o melhor bem usado nessa faixa. De todos, na minha opinião, bem melhor usado, né? Não que eu critico os beatbox que ele usou em outras músicas, mas essa música acho que ele usou ainda melhor. E o clipe que teve nos Estados Unidos foi apenas um clipe que era compilações de clipes do Michael antigos, de apresentações antigas e tal, né, que compilaram e foi lançado lá. Ele diz que o Michael não gostou da edição do clipe e talvez lançou em 93. Só foi lançado só depois a versão o clipe que tem no YouTube, obviamente, né? Então, meio que isso, né? E foi uma das primeiras que meio que foram compostas, né? Por causa da coletânea. No Short Films aparece esse clipe dele, da mulher lá de vários nomes, né? Ele dá a entender que ele é um magnata que foi traído e foi deixado por ela. Eu vou dizer assim, é uma das minhas top 3 do disco, Who Is It? Eu gosto bastante dessa música por essa
pegada diferente dela, assim, estudando a letra, dá a entender que ele fala sobre mulheres gananciosas, né, querem conhecimento de ganhar dinheiro acima de tudo, em conflito com mais um amor perdido por ele, mas eu gosto, assim, esse conjunto da música, ela é diferente, ela tem um lado sombrio ali, e como eu comentei, para mim, esse lado, né, seria o terceiro lado no vinil, ele é o mais pesado que tem, né? A gente vem com Black White, uma pegada forte ali, né? Uma música forte. O Is It também é uma música intensa, e depois vem mais uma que eu considero como a música mais roqueira do disco. E, faz sentido. No gancho, a gente vai falar de Give It To Me. A música, né, essa sim tem a participação do Slash, né, na música toda mesmo, né, que diz que uma coisa engraçada que assim, o Michael nem se incomodou, nem os produtores se incomodaram do fato do Slash levar cigarro, né, que era coisa dele mesmo, tanto que tinha uma sala do Slash separada, que é onde que diz que ele tomou café com uísque. Eu pensando que acho que se isso se leva à morte, eu não sei, eu acho que não, mas meu Jesus, imagina isso, nem enterrando eu iria fazer isso. Mas, né, o Slash na época de junk dele, né, então aí não tem como negar, né. O Slash que, obviamente, como o Guns estava em alta, obviamente, né, o Michael, que já tinha chamado o Ed Van Halen Pires, que já tinha chamado o Steven Stevens em Dirty Diana, não foi muito diferente aqui, né. Sempre trazendo alguém, né. Só que o Slash foi ainda mais além, porque ele foi uma presença muito grande. Você vê em DS, do álbum History, ele toca a guitarra. Na Morphine, do Blood and Dance Floor, ele toca. Por mais que eu acho que a guitarra ficou um pouco mais... sei lá, poderia ter parecido mais, né? Brilhado mais a guitarra dele. E também a Privacy, né? Que foi a última, né, que ele gravou, né? E ele participou no MTV Awards de 1995 com o Michael, né? Ele fez uma participação na apresentação do Michael. Sim. Há quem diga que foi um dos motivos da briga dele, da ruptura dele com o Axl Rose. O Axl Rose ficou putaço por ele estar tocando com o Michael Jackson, falando assim, cara, nada a ver isso aqui com o que a gente faz. Mais ou menos. Isso aí é uma história que eu acho que foi um empresário que falou isso, que o Axl ficou puto que o Ed Van Halen teria ganhado dinheiro, sendo que a gente sabe que o Ed não ganhou nada. O Sol de Beat, né? Aí ele falou, e ele achando que não teria nenhum sucesso, ele até aceitou, mas quando ele percebeu que foi um sucesso que teve, aí ele até queria muito dinheiro até. Mas eu acho que não sei se o cara confundiu o negócio, porque também ele falou que é por causa das acusações que o Axl não aceitou, se ele as acusações foi em 93, ou seja, nem tinha o escândalo ainda. Então eu acho que foi, não sei se o cara confundiu o que seja, mas sei lá. O clipe tem a participação também do Gilby Clarke, que também estava tocando com o Guns naquela época, em 91 também, 91, 92, ele estava tocando naquela época. E a música, digamos assim, é tipo uma mulher, né, que o Michael, que talvez não tá ligando tanto com o Michael, mas mesmo assim o Michael, ele quer saber de umas coisas, até de umas coisas que eu não posso falar, né, porque senão vai que não der problema, mas o pessoal já sabe o que eu tô querendo dizer, né. Que eu tô querendo, mas diz isso, que mesmo ela meio que não dando tanta bola para ele, ele quer saber de algum amorzinho, né, com uma mulher, né? Então, assim... Será que é a mulher do In The Closet, dos segredinhos? Não faço ideia. Não faço ideia de nada. Então, já teve gente que achava que a Little Suzy, né, era a Suzy, né, de Blood on Dance Floor, que tem nada a ver, né? Nada a ver mesmo. Porque a Suzy de Blood on Dance Floor, super fascista, né, seria assassina, já a Little Suzy é uma outra Suzy, né, como não tem nada a ver. Essa aí eu gosto, essa aí é aquelas que me marcaram demais, né? Inclusive tem uma coisa engraçada que tem uma versão demo dessa faixa onde o Michael ele fala que love is a donut, tipo, o amor é uma rosquinha, porque diz que quando o Joseph trazia pra ele, quando ele era lá de Gary e tal,
era meio que um amor, né? Que se tinha, né? Então, né, Love's a Donut por causa disso, né? Muito por esse lado. E essa aí Dá pra fazer alguma excelente. sucessão também pra quem quiser, né? Pois é. Deixamos no ar. Deixamos no ar. Essa aí eu acho maravilhosa. Essa aí eu adoro. Mesmo é uma baladinha mais calma, tem a parte que o Slash brilha, que foi bem. Então, assim, por mais que ela pareça até um pouco simples, mas eu acho ela muito bonita. E o clipe dela é muito legal, assim. Aquela como fosse coisa um deles show estarem mesmo. tocando e daqui a pouco a energia fica tão alta que começa a espalhar pelo ambiente. Eu gosto bastante também. Ela é uma música muito boa. E aqui a gente tem agora a próxima aqui, né? Porque aí já começa uma baladinha de novo. Will You Be There? Love me like a mother. Will you be there? Essa aí, olha, eu vou ter que falar. Desculpa, mas pode me chamar de fanboy. Eu amo essa música. Eu amo essa música, acho maravilhosa. Né? O Michael fala, né, que é uma daquelas que ele escreveu numa árvore lá que ele tinha lá em Neverland, né? Essa, Black White e algumas outras que ele escreveu, né, numa árvore que ele tinha, né? Que ele ficava, né? E assim, essa versão aí eu acho maravilhosa. E tem uma versão estendida dela, né? Num livro dele lá, aquele Dance in the Dream, que é um livro de poesias, né? Que ele fez, né? Que teria essa versão estendida de Will Be There. Foi trilha, né? Do Free Willy, né? Daquele filme lá que teve. Isso, o filme Free Willy. E também ela foi ela, inclusive nessa época o Michael foi acusado de plágio, né? Também, nessa época também. Que aí ele ficou considerado inocente, né? Porque a justiça falou que tinha uma certa semelhança, mas, né? Não se tratava, né? Mas acabou não dando em nada esse processo que teve, né? Que um artista fez, né? Um artista italiano, né? Fez pra ele, eu acho. Então, aí acabou então a justiça deixou de lado esse caso. Essa aí eu acho aquela música gospel, né? Mas ela é simples também, como eu falei até de Give It To Me. Bem simples, bem calma, sabe? Tem a parte que é grandiosa dela. Eu acho perfeita nessa música. Tipo de música que é perfeitinha. Cara, Will You Be There é uma música que eu considero grandiosa. Acho que é o termo, assim. Ela é a faixa mais longa do disco, ela tem 7 minutos e 40. Ela tem coral, ela tem orquestra, ela começa numa pegadinha para criar um clima primeiro, daí ele começa devagar e ele vai crescendo até chegar no refrão, ela te mantém ali atenta. Mas é engraçado, é uma música que eu não gostava no começo. Ela não me chamava tanta atenção no começo. Eu comecei a gostar com o passar do tempo. Ela tem 2 videoclipes. Tem uma mescla ali que foi feita para a trilha do Free Willy, né? Então com cenas do filme. E aí uma apresentação ao vivo, mesclado com uma apresentação que ele fez na MTV também, né? E, cara, sim... Ela fala de esperança, ela remete um pouco à questão do que ele já tinha tratado em Heal the World, mas essa pegada gospel dela, eu acho que é o que conseguiu me ganhar com o tempo, porque você fica ali naquela vibração e ela vai te absorvendo, e quando você vê, ela te derrubou. Putz, tô vendido, me ganhou, e ela realmente ela é uma das músicas assim de destaque no Dangerous para mim, tá no meu top 3, mas ainda não é a minha preferida. Eu falei 2 músicas top 3, mas ainda não chegou na minha preferida do disco, que essa sim seria uma surpresa, que não é o que normalmente todo mundo espera. Próximo aqui, né? Keep the Faith. So keep the faith.
né? Que é a música, outra música gospel que tem nesse disco. Essa aí me lembra até um pouco Man in the Mirror, não é à toa que tem os mesmos compositores, só com mais só com uma composição do Michael, né? Porque Man in the Mirror não tem a composição dele, né? A composição não é dele. Então, só que, assim, a música ela fala, né, da questão da equipe defesa, ou seja, manter a fé, né, acima de todas as dificuldades, né, não desistir, essa coisa toda. Tem a história que o Michael ele chorou em prantos porque ele não conseguiu chegar nas notas que ele desejava, né? Teve isso. Eu acho uma pena dela ter virado um lado B, porque ela ficou, assim, lá pro final do Dangerous, né, entre no meio de sei lá, você tem um disco que tem Will Be There, Give It To Me, Black or White, With The World, até as próprias Guns to Som e a própria faixa título, aí ela esquecida completamente. Acho ela muito boa, essa aí. Essa aí é a favorita do disco, vou revelar. Então nós estamos juntos, chegamos no top, na top 1. Chegando. Não foi a música que me chamou atenção lá no começo, não foi, como eu falei, eu comecei gostando de Heal the World, Black or White porque era conhecida, mas Keep the Faith foi a que me pegou assim no passar do tempo. Eu falei, cara, essa música ela é maravilhosa, de novo, ela tá tratando ali de esperança, ela quer te motivar, quer te manter pra cima, ela tem essa pegada gospel, e realmente, ele pode ter, o Michael Jackson pode ter ficado, né, triste por não ter conseguido alcançar as notas que ele queria, mas, cara, ele vai muito alto, ele vai muito longe. E eu já, como eu digo, né, eu já passei vergonha várias vezes tentando chegar lá em cima e não vai, cara, não vai, mas mesmo assim, vai passando vergonha e continuo cantando. É uma música que eu não consigo ouvir, não cantar junto, porque ela te abraça e te leva. E se You'll Be There, acho que ela cria o clima para Keep the Faith. Faz sentido. Isso aí é perfeito. Isso, e, gente, isso não foi combinado, isso é sério. Isso é ao vivo mesmo. Não. Isso é uma coisa que a gente não tinha falado em bastidor nem nada, realmente saiu aqui. E ela, cara, ela é diferente. Eu acho ela diferente. Realmente, ela, assim, ela entra num momento do disco que ele já tá ficando cansativo, porque é um disco longo, né? São 14 faixas, então acho que o ápice dele já passou, que todo mundo conhece, e aí os fãs, os guerreiros vão até o final e descobrem que, opa, tem Keep the Faith aqui ainda. Pois é. Agora indo pra próxima aqui, né? A penúltima, Gone Too Soon. Like a rainbow. Essa aí ela não é uma faixa de autoria do Michael, ela é uma faixa regravada, porque essa música era usada em atores que eram falecidos, né? Uma versão que o Michael ele se apaixonou, aí ele conheceu a música mesmo, foi da Diane Warwick, se não me engano. Acho que esse é o nome da cantora, né? Se não me engano. Diane Warwick. Isso mesmo. E aí ele se apaixonou, só que isso aí, né, foi na época de Thriller e deixou meio que de lado. Mas aí, né, teve o caso do Ryan White, que era uma criança, né, um pré-adolescente que acabou sendo expulso da escola por ter conseguido o vírus do HIV, né, o vírus da AIDS, né, através, né, de transfusão de sangue, né, que acabou fazendo aí, conseguindo a doença, né, e infelizmente em 90, né, depois, né, de ter virado amigo do Michael e tal, acabou falecendo em 90 aos 18, né, por causa da AIDS, né. Então a música meio que é uma homenagem a ele, né? E tanto que fala, tipo assim, olha, ele foi um arco-íris que desapareceu num piscar de olhos e tal, né? Ele foi cedo demais, e tanto que o clipe, né, tem recheado de fotos, né, do Ryan e tal. Tem no final, aí só tem no clipe, né, que o Michael fala, tipo, adeus Ryan, sabe? Vamos sentir a sua falta, né? E curiosamente também foi tocada, né, no velório, né, dele, né, também, né, que até faz sentido também, tipo, um cara que foi cedo demais, né, porque se contando, dependendo, né, é cedo mesmo, mal envelheceu, né, então, aí, essa aí eu acho
bem bonitinha, é uma balada assim, é quase uma She's Out of My Life, só com uma letra até um pouco mais triste, até, de certa forma. E mais emocionante. A forma que ele canta é bem emocionante, aquele jeito mais de tristeza, né? Que ele canta meio que de homenagem mesmo ao Ryan. Então, essa aí eu acho boa demais. Claro que ainda não chega, não é uma das favoritas do disco, mas se eu for pra escutar, além dos hits, né? Porque já encheu o saco, então vou escutar essa aí. Que ela é bem pra baixo, né? Então, só não escuto quando é muito pra baixo, que aí ferra totalmente. Tipo você escutar Nirvana, né? Quando você tá perto a suicidar, né? Essa é pior do que Nirvana quando você tá ruim, né? Também. Pois é. Eu vou falar pra você que por muitos anos essa foi a música que eu menos gostava. Justamente porque ela é essa música pra baixo, ela é essa melodia triste. Eu não gostava dessa música, por muitos anos eu não gostava dela, não gostava do clipe, nunca dei muita atenção. Com o passar do tempo, eu comecei a gostar um pouco mais. Hoje eu não considero ela como a pior do disco. Hoje, pra mim, ela tá acima de Can't Let Her Get Away, que a gente falou. Vamos dizer assim, eu respeito a música, gosto dela, não considero um destaque pra mim. É uma música ok, né? Tem uma carga, talvez não tenha me pegado, né? Então, assim, hoje até gosto da música, mas ainda não é, putz, eu tô com vontade de ouvir essa música, não é o caso. Ela tá ali, eu vou escutar e vou seguir em frente. Mas ela fala justamente sobre isso, né? A questão de perder alguém, então ele coloca uma carga emocional na música, ele tem uma voz mais, né, mais serena, mais ali tentando mostrar uma tristeza. E, coincidentemente, ela é a música mais curta do disco, né? Ela tem 3 minutos e 21. Justamente ali, só para, digamos, eu quero pontuar sobre isso, para não deixar passar, porque a gente tá chegando no final, né? Que é justamente a música faixa título do disco que fecha, né? Dangerous. Dangerous! Essa música, pois eu acho que eu mal sabia disso quando fui gravar, que ela vem de Streetwalker, né, do Bad, né, que ela foi veio através daí, né, que quando o Michael deu alguns ajustes e tal, quando foi criando a música, aí acabou se virando a demo de Dangerous, né, que a letra, tipo, uma garota, né, que o Michael tava meio que se relacionando, tava bem, mas depois descobre que a garota é perigosa, se chama Dangerous, né, por isso que X é Dangerous, né. Então, ela é muito mais curta. Será que não é do Who Is It? Pode ser também. Ou pode ser a Suzy também, do Blonde Dance também. A Suzy já tá mostrando, vai aparecer uma garota aí que é perigosa. Pois é. E essa aí, ela até representa um pouco da capa do disco, eu acho. Pra mim, ela representa um pouco o negócio e tal. Ela é bem amada, inclusive, até pela coreografia, né? Difícil pra caramba, né? Que é a coreografia mais difícil da cara dele, né? O disco. Né, que talvez foi a última música que ele apresentou ao vivo, naquele. Aquele American Stand, alguma coisa assim, né? Que ele fez lá pra 2003, né? Que é quando ele tá com um terno mais preto, vermelho e tal, que ele usou, né? Lá pro 2003, né, que foi a última apresentação, né, que teve, né, de coreografia mesmo, né, foi através daí. Que ao vivo era muito mais curta, né, a parte era mais curta do que no disco mesmo. Né, tem o negócio de sussurro, né, que ele fica sussurrando, né, tipo assim, falando da garota e tal, né, essa questão. Só muda quando começa a ponte pro refrão, né, que aí... Essa aí fecha bem o disco, na minha opinião. Essa aí ela fecha bem. A apresentação ao vivo dela, inclusive, ele coloca, né? Ele corta alguns trechos da música para ir para os pontos principais. O que ele quer mesmo mostrar é a coreografia. Tem ali um pedacinho de Smooth Criminal, tem um pedacinho de Let's Dance da Janet Jackson, do álbum Rhythm Nation. Foi uma coreografia que ele montou junto com o Lavelle Smith, que foi um dos coreógrafos dançarinos que
estava com ele desde lá da Bad Tour. Eu tive o prazer de conhecer ele, de conversar um pouco com ele e ele contar um pouco dessa criação do Dangerous. É o orgulho do Lavelle hoje, a coreografia do Dangerous. Participei de um workshop, ele conta um pouco disso. É uma música que no começo para mim era muito estranha, né? Eu, um moleque de 7, 8 anos, eu estranhava muito essa música lá quando ouvia, e fui acostumando com ela depois, fui entendendo ela depois, né? Eu acho que ela fecha o disco para cima, já que você vem de Gone Soon, que é uma música triste, e para baixo, você poder, para não fechar naquele clima chato, vamos dizer assim, um clima ruim e ficar uma má impressão no final do álbum, ele traz uma música para cima de novo, para colocar o pessoal para dançar, porque é uma música que te faz querer mexer, querer dançar. E você encerra ali num ponto alto com a temática do disco, né? Essa questão de uma mulher perigosa, o que ela tá trazendo, o que ela fez, ou será que o tempo todo ele estava falando dessa mesma mulher sobre vários pontos de vista, né? Desde o amor puro, e ela foi se transformando numa pessoa perigosa, ela traiu ele, o que ela fez, né? E eu acho que fecha grandemente, assim, um disco que eu tenho um carinho especial por ter sido o meu primeiro contato, assim, o primeiro disco que eu tive dele, e que tenho ali questões afetivas relacionadas. Essa aí, pra mim, realmente termina bem o disco, e com as considerações finais, assim, se é o meu disco favorito, aí eu não sei, porque, né, cada disco favorito, às vezes, que eu tenho do Michael, que é meio complicado também, é difícil escolher. Só não é o Invincible, obviamente, mas os póstumos, né, nem coisa pra considerar muito. Os 3 últimos, assim, não... Né, pra mim não é tão... Tipo assim, até o History, aí fica complicado. Apesar do History, tem algumas coisas assim que eu já entendo que ele fica um pouco mais longo, mas eu acho que a partir até ali, assim, eu tenho dificuldade, porque ainda tem música boa ali, então eu acho que complica pouco, mas se eu fizesse, talvez, às vezes pode ficar em primeiro, em segundo, não sei, mas esse disco é muito bom, e a nota que tem que dar de 1 a 5, né, obviamente é 5 que eu vou dar, mesmo com as músicas um pouco mais baixas, vai ter que dar 5, porque, né, eu sou suspeito mesmo. Eu acredito que no meu, né, até a gente conversou recentemente sobre, eu ainda tenho, a minha briga no posição 2 é Off the Wall e Thriller, e eu tendo a puxar pro Off the Wall. Eu acredito que Dangerous fica em terceiro para mim, acho que ele ainda supera o Bad, apesar do Bad ser um disco tremendo, assim, mas eu acho que o Dangerous, até por essa questão afetiva de ter sido o meu primeiro álbum do Michael, ele acaba levando o terceiro lugar. Se for para dar uma nota, realmente eu vou ter que dar um 5, porque é uma história muito grande que eu tenho aí com esse disco. É um disco que normalmente quando eu quero escutar Michael Jackson, que eu falo assim, putz, hoje eu queria ouvir alguma coisa do Michael Jackson, normalmente eu coloco o Dangerous. Eu escuto quando não for os clássicos da trilogia ali, eu pego esse daí, eu me acho. Ou History também, pego mais até pra ouvir, né? Porque até o meu Invincible, mesmo não sendo o meu favorito, eu pego ele só pra, né, fugir das clássicas, né? Porque o que tem de clássico mesmo é o Rock My World, né? Você pode dizer assim, né? Rock My World, talvez Cry, mas acho que Cry, mesmo Cry, assim, não chegou a pegar tanto, né? Pra se tornar um clássico. Teve clipe, mas assim, não foi não foi que nem Rock My World, né? Então acho que aí... Cry foi a tentativa de Heal the World do Invincible, né? Ou uma Man in the Mirror até, um pouco nisso. Seja Heal the World com Man in the Mirror até. Mas aqui, agora se despedindo, porque a gente poderia falar esse papo até amanhã, porque realmente é um papo que a gente gosta mesmo, né? Então assim... Vai longe, né? Pois é. Então, pode se despedir aí, só me falar se quiser participar falando mais, principalmente até desse disco também aqui, né, que tá precisando, obviamente.
né? Que outro dia que faz aniversário, inclusive, nesse mês de novembro, né? Além do Dangerous, é esse aqui, obviamente, né? Verdade. Dangerous completa... Faz anos esse mês e o Thriller também, né? Thriller é um disco que acho que vale um bate-papo aí também pra gente dissecar um pouquinho sobre, né? Foi, assim... eu gosto muito de falar sobre Michael Jackson. Eu cresci ouvindo Michael Jackson e hoje eu influencio os meus filhos também em relação a isso. Eu tenho uma vasta coleção, não chego perto de, assim, eu já vi coleções muito maiores, mas na medida do possível eu procuro fazer a minha, né? Eu tenho muita coisa ali, gosto, é um assunto que se deixar eu fico horas falando, sempre tem alguma coisinha, eu gosto de trocar ideia, gosto de saber um pouco do que os outros sabem, que às vezes eu não tive acesso. Esse convite me fez olhar um pouquinho mais para as letras das músicas, que muitas vezes você está habituado a ouvir, cantar, mas não presta tanta atenção na mensagem em si, né? E, cara, foi um prazer estar aqui, conversar. Ficou, como eu falei, fiquei muito feliz pelo convite, poder participar sobre um assunto que a gente gosta tanto. E a gente deixa a bola rolando aí para, de repente, falar sobre o Thriller, um Off the Wall, né? Quem é melhor? Thriller ou Off the Wall? Fica a polêmica aí, fica a pergunta aí para quem quiser comentar aqui, né? A pergunta aqui que é melhor, Off the Wall ou Thriller, né? Exatamente, polêmica. Fica um mistério. Então, obrigado por ter aceitado até o convite. Inclusive, se quiser participar mais, participa também, porque, né, falando esse assunto, aí te chamo mesmo, tá? Infelizmente, eu roubei o Rock na Mesa nesse sentido. Acho que dessa vez o Rock na Mesa, se ele não tinha sido mencionando agora... Né, o Pod Discos pegou primeiro o assunto. Então não vai ser novidade. Né? Brincadeiras à parte, né? Por favor, gente, quem tiver assistido esse episódio, por favor, se inscreve logo, tá? Só vai ativa o sininho para receber as novidades que tem aqui nesse canal, né? Que, né, se você não ativar, você não vai ter uma novidade como essa, né? Aqui. E também segue esse canal aqui em plataforma de streaming, que aí você consegue ter mais tempo de ouvir em áudio do que ver em vídeo, obviamente. Segue as redes sociais aqui do canal que tá aqui na descrição aqui, né? E é isso, pessoal. Até a próxima, né? Até um próximo papo sobre o Michael, que pode ter daqui pra frente também muito. Então, é isso. Até a próxima. Isso aí. Valeu, galera. Obrigado, Jorge.